Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos continuar aí estudando as modalidades de obrigação. E agora nós vamos estudar, pessoal, uma modalidade que é muito importante, que são as obrigações solidárias. Vamos começar a estudar hoje as obrigações solidárias, e o estudo das obrigações solidárias, na verdade, ele se subdivide em algumas etapas. A primeira etapa do estudo da solidariedade, pessoal, são as noções gerais dessa modalidade de obrigação. E vamos começar, pessoal, pelo conceito. O conceito de uma obrigação solidária. Vejam, pessoal, que a obrigação solidária, como nós vimos no vídeo anterior, ela está dentro da espécie de obrigações únicas e múltiplas, ou seja, na verdade, a solidariedade, a obrigação solidária, é uma espécie de uma obrigação múltipla. Por isso, ela pressupõe, na verdade, a existência de múltiplas partes de credores e vários devedores. Então, o que acontece, pessoal? O que é uma obrigação solidária? É aquela obrigação onde nós vamos ter uma pluralidade de sujeitos, seja no polo ativo, seja no polo passivo. Então, vamos colocar aqui, polo passivo, polo ativo. Então veja, pessoal, que aqui nós temos dois esquemas gráficos de duas obrigações solidárias. O que acontece, pessoal? Nas duas situações aqui nós vamos ter solidariedade. E aí o que nós vamos ter, pessoal? Cada devedor está obrigado no todo. Cada credor tem direito sobre o todo, apesar da prestação ser divisível. Traduzindo isso, pessoal, a obrigação solidária, na verdade, eu não vou analisar a natureza da prestação. Não me interessa se a minha prestação é ou não é divisível. Na verdade, pessoal, pela solidariedade, havendo multiplicidade de devedores ou de credores, cada devedor está obrigado no todo, cada credor tem direito ao todo da prestação. Traduzindo isso, então, pessoal, se aqui nós temos uma obrigação de R$100, R$150, na solidariedade, pessoal, o credor pode cobrar do devedor 1 exatamente esses R$150. Por quê? Porque pela obrigação solidária, cada devedor tem a obrigação em cima do todo, embora ele não deva o todo, mas ele tem a obrigação em cima do todo. Da mesma forma aqui, pessoal, no lado ativo, cada credor tem o direito de exigir o todo, ou seja, o credor 1 pode cobrar o nosso devedor em R$150. Por quê? Porque ele tem direito em cima do todo, embora seja credor apenas da sua parte. Então veja, pessoal, que na verdade não me interessa a natureza da prestação. O que interessa é, na verdade, a vinculação existente entre credor e os devedores, ou entre os credores e o devedor. Então, pessoal, o que é uma obrigação solidária? É aquela onde, havendo multiplicidade de sujeitos, seja credores, sejam devedores, cada credor tem direito sobre o todo da obrigação e cada devedor deve ou está obrigado, na verdade, ao todo da obrigação, tá? Como se fossem únicos. Tá? E esse conceito, pessoal, está lá no artigo 264 do nosso código. O que fala o artigo 264 do Código Civil, pessoal? A solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, sendo que cada um com direito ou obrigado na dívida toda. Então, na verdade, pessoal, um dos pontos que nós temos que considerar aqui dentro da solidariedade é que não interessa a natureza da prestação e sim a vinculação existente entre credor e devedor. Então vamos lá, pessoal. Dentro disso aqui, o segundo ponto que nós temos que analisar então são as características da obrigação solidária. Antes da gente voltar, então vou voltar a repetir aqui o nosso esqueminha gráfico. Agora eu só vou manter um deles para a gente poder visualizar isso daqui. Então, o nosso esqueminha gráfico é esse daqui, certo? Beleza. Vamos lá. Primeira característica da solidariedade que a gente tem que destacar, pessoal. Pluralidade de sujeito. Pluralidade de sujeito. Ou seja, mais de um credor
ou mais de um devedor ou mais de ambos. Mais de um credor, mais de um devedor ou mais de ambos. No nosso caso aqui nós temos então mais de um devedor. Segundo, pessoal, que a gente tem que considerar, multiplicidade de vínculos. Multiplicidade de vínculos. Vejam, pessoal, que eu tenho aqui um vínculo para cada sujeito. Então eu tenho aqui o vínculo 1, vínculo 2 e o vínculo 3. Tenho 3 vínculos, cada um para a quantidade de sujeito. Isso aqui é um ponto interessante, pessoal. Porque é o seguinte, o que acontece? Vamos só lembrar como é que era o nosso esquema gráfico da obrigação indivisível, só para vocês terem uma noção, pessoal. Credor, devedor 1, devedor 2, devedor 3. Como que eu desenhei a vinculação aqui, pessoal? Era um cavalo, cavalo então é indivisível. Como é que era a vinculação aqui, pessoal? Eu tinha, na verdade, um único vínculo. Vejam, pessoal, que aqui apenas uma flecha chegava ao credor. Aqui, 3 flechas chegam ao nosso credor. Vejam, pessoal, então, que existe uma grande diferença entre uma obrigação indivisível e uma obrigação solidária. Porque na obrigação indivisível, eu apenas tenho um único vínculo. Não interessa quantos devedores eu tenho aqui. O que interessa é que aqui eu só tenho um vínculo. Aqui não, pessoal. Aqui eu tenho 3 vínculos. Eu vou ter quantos vínculos existirem um número de sujeitos. Então, se eu tenho 3 sujeitos, 3 vínculos. 4 sujeitos, 4 vínculos. 10 sujeitos, 10 vínculos. Cada um com o seu vínculo. A terceira característica, então, que nós temos, pessoal, é a unidade da prestação. Veja, pessoal, que independentemente de quantos vínculos nós tivermos dentro da obrigação solidária, pessoal, a prestação ela será única. Mesmo que ela seja divisível, pessoal, a nossa prestação será única. A obrigação solidária, pessoal, ela é incompatível com fracionamento. Então não interessa a natureza da prestação, ela sempre será única. Não haverá fracionamento, ainda que a prestação admita fracionamento. Veja, pessoal, que na verdade a solidariedade ela existe porque a vinculação é jurídica e não em razão da prestação, como na obrigação indivisível, tá? E por fim, pessoal, corresponsabilidade. Corresponsabilidade entre os interessados. Traduzindo isso, pessoal, cada devedor deve o todo, aliás, está obrigado no todo. Cada credor tem direito sobre o todo. Então, pessoal, essa multiplicidade de vínculos faz com que cada devedor esteja obrigado em toda a dívida, apesar de dever apenas a sua parte, e cada credor tem o direito em cima de toda a dívida, apesar de efetivamente ser credor apenas da sua parte. A gente vai estudar a consequência disso depois. Mas para agora, o que a gente precisa saber? Exatamente essa ideia da solidariedade. Cada devedor deve ou está obrigado no todo e cada credor tem o direito do todo. E isso faz gerar a corresponsabilidade entre os interessados na obrigação. Dando sequência, pessoal, a obrigação solidária ela é uma obrigação interessante e ela tem alguns princípios que regem essa obrigação. Tamanha a importância dela dentro do mundo jurídico. Então vamos lá. Quais são os princípios que regem as obrigações solidárias? Princípio da solidariedade. Basicamente, pessoal, nós temos 2 princípios. 2 princípios que estão, na verdade, na lei. Primeiro princípio, pessoal, o princípio da variabilidade do modo de ser nas obrigações solidárias. Veja, pessoal, voltando para o nosso esquema gráfico aqui. Veja então que, pessoal, que nós temos aqui uma solidariedade com 3 devedores, cada um com o seu vínculo, né? Naquela obrigação de R$150. O que é o princípio da variabilidade do modo de ser, pessoal? Esse princípio está lá no artigo 266
do Código. O artigo 266 vai falar o seguinte, pessoal: a obrigação solidária pode ser pura e simples para um dos co-credores ou co-devedores e condicional ou a prazo ou pagável em lugar diferente para os outros ou para o outro. Significa dizer o seguinte, pessoal: a nossa obrigação solidária, ela pode variar o modo de ser em cada vínculo. Vejam, pessoal, como a gente disse, as obrigações solidárias existem uma multiplicidade de vínculos. Então, pessoal, o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte: para o devedor 1, a obrigação pode ser pura. Para o devedor 2, a obrigação pode ser condicional. Para o devedor 3, a obrigação pode ser a termo. Por quê? Variabilidade do modo de ser para cada vínculo. Não é obrigado a ser assim. E normalmente, pessoal, é igual para todo mundo. Mas pode ser diferente? Pode. Pode, pessoal, ser à vista aqui. Pode ser para 30 dias aqui. Pode ser para 60 dias aqui. Pode ser para pagar em Dourados aqui. Pode ser para pagar em Campo Grande aqui. E pode ser para pagar em São Paulo aqui. Então vejam, pessoal, pode variar o modo de ser da obrigação em relação a cada vínculo. Princípio da variabilidade do modo de ser da obrigação solidária. E o outro princípio, pessoal, que é muito importante, é o princípio da não presunção da solidariedade. Princípio da não presunção. O que o princípio da não presunção vai falar, pessoal? Está lá no artigo 265 do Código e ele vai falar o seguinte: a solidariedade não se presume, ou resulta da lei, ou resulta da vontade das partes. Então, pessoal, traduzindo isso, solidariedade não se presume. Traduzindo isso de novo, nós vamos ter que a solidariedade ou vai ser pela lei ou vai ser pela vontade. Nós não temos outra forma de ter solidariedade. Ou a lei está falando que aquela obrigação naquela situação é solidária, ou o contrato está falando que naquela situação a obrigação é solidária. Se nem a lei nem o contrato está falando, pessoal, então nós não temos solidariedade. Então, pessoal, num contrato de locação, onde nós temos dois locatários, dois irmãos locatários, a lei, pessoal, tecnicamente, se não houver uma previsão na lei falando que é solidariedade, em regra, não será. No caso da locação, pessoal, existe a lei falando que é obrigação solidária. No caso da responsabilidade civil, pessoal, a mesma coisa. Se duas pessoas cometeram um determinado dano, essas duas pessoas vão responder solidariamente por isso. Também solidariedade em razão da lei, tá, pessoal? O próprio vínculo contratual pode falar que a obrigação é solidária. Só que se não falar, e a lei também não prevê, não é solidariedade. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso. Para a gente encerrar a nossa aula, pessoal, nós temos 3 espécies de solidariedade que nós vamos estudar. Quais são as espécies de solidariedade? Espécies. Basicamente nós temos 3 então, pessoal. Solidariedade passiva, solidariedade ativa, solidariedade mista, que nós vamos estudar então nos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Essa é aí as noções gerais das obrigações solidárias. Esperamos aí ter esclarecido algumas dúvidas. Se ainda restaram dúvidas, pessoal, pode deixar aí a sua dúvida nos comentários ou mandar pelo Instagram ou pelo Facebook. Se você gostou desse vídeo, pessoal, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com seus amigos, tá? Então é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.